Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre, pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva. Então a sua flor cai e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Podemos ficar sentados, queridos irmãos. É bom louvarmos juntos o nome do nosso Deus. Nós estamos numa série de sermões que se chama Saber Falar, na carta de Tiago. E a carta de Tiago, como já temos visto, é uma carta sobretudo dedicada a uma fé que se vive na prática. Uma das coisas que nós percebemos é que Tiago não se dá a muitas elaborações teológicas, pelo menos se compararmos, por exemplo, com o apóstolo Paulo. Tiago quer ir direto para a ação, digamos assim. Não quer dizer que a carta de Tiago não seja teologicamente profunda, porque ela é. Ela tem muita profundidade teológica também. Mas nós sentimos nela um sentido muito prático daquilo que nós somos chamados a fazer. E nesta manhã o sermão que eu vos quero pregar, baseado nos versos que nós lemos hoje, do verso 9 ao verso 11, chama-se O Crente que se humilha e orgulha ao mesmo tempo. E eu sei que ouvir uma frase assim pode soar estranho, porque estamos a juntar duas coisas que geralmente nós tomamos como separadas. Como assim? Nós sermos cristãos que se humilham, ok, aí eu percebo, mas que se orgulham, como é que isso é possível? Aquilo que eu quero nesta manhã, com a ajuda do Espírito Santo, fazer, porque sem Ele não o poderei fazer, mas é através da palavra perceber contigo que Deus tem o poder de destruir em nós o medo de nos vermos pior do que julgávamos. E ao mesmo tempo, Deus tem o poder de nos dar a confiança do seu amor perfeito. Se por um lado nós somos chamados a um movimento de humilhação, porque Deus assim nos constrange a reconhecermos o pior que há em nós, por outro lado nós somos chamados a um movimento de confiança, porque nos sabemos amados por Ele perfeitamente. E este poder tem um nome, o seu nome é Jesus. E por isso nós queremos orar nesta hora. Vamos orar para que o Senhor nos dirija, para que a sua palavra de facto faça morada nos nossos corações. Nosso Deus e bom Pai, nós estamos diante de Ti, como acabámos de cantar, diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo que o perdão de que precisamos vem somente de Ti e Tu nos dás isso em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por este tempo em que a Tua palavra uma vez mais é aberta, é lida, é ouvida, Senhor. Ajuda-nos nesta hora a escutar aquilo que Tu queres dizer à Tua Igreja, Senhor. Ajuda-me a pregar com fidelidade, com confiança. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar connosco nesta hora, dando-me a mim as palavras certas e dando a todos nós o coração certo que ouve, Senhor. Sê connosco para que Tu sejas louvado e glorificado. No nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nesta manhã nós vamos perceber que este texto marca uma transição. Então, na semana passada, o pastor Tiago ajudou-nos a compreender que viver a prova, viver o teste, viver a tentação, com alegria e com paciência, só é possível com sabedoria divina. Nós somos chamados a pedir sabedoria, porque Deus dá sabedoria. Essa é uma condição indispensável para que sejamos cristãos que vivem a provação com alegria, com paciência. Nós precisamos de sabedoria. E agora o texto transita para uma parte em que Tiago vai dar um exemplo dessa sabedoria na prática. Tiago vai testar, vamos ver como é que se pode testar esta sabedoria. Por isso a primeira coisa que eu quero deixar muito claro para ti é que sabedoria pedida é sabedoria testada. Tu não podes estar à espera de viver de uma maneira sábia, à moda da Bíblia, se essa sabedoria não for testada com coisas práticas na tua vida, porque a sabedoria não é uma coisa que fica somente cá em cima. Ela tem de ser testada no teu viver. E por isso Deus, de facto, vai colocar-te à prova,
para que essa sabedoria seja confirmada na tua vida. É isso que Tiago vai agora fazer. E à boa moda proverbial da Bíblia, lembrem-se, o livro, a Carta de Tiago, bebe muito da literatura de sabedoria, em particular o livro de Provérbios. E Tiago faz uma coisa que nós conseguimos identificar bem lá no livro de Provérbios. Ele faz um contraste, daqueles contrastes bem simples e diretos. E ele aqui vai fazer um contraste entre o pobre e o rico. E já lá vamos para perceber quem são estas figuras. Então, se ao pobre é dito lá no verso 9 para se gloriar na sua exaltação, ou a tradução que eu li, Almeida século XXI, o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição. Se é dito isto ao pobre, ao rico é dito o quê? Para se gloriar na sua humilhação. Por outras palavras, nós podemos dizer que o pobre que olhe para a sua riqueza e o rico que olhe para a sua pobreza. Como assim? Onde é que Tiago está a querer chegar? Parece que não faz sentido. Então há uma ironia nas palavras de Tiago, quando ele vai dar estes dois exemplos. Ele quer enfatizar a diferença entre a sabedoria do mundo, aquilo que o mundo valoriza, e a sabedoria divina, aquilo que Deus de facto valoriza. Reparem, se o mundo atenta para a aparência das coisas, se o mundo vai valorizar naturalmente a riqueza e o reconhecimento e desprezar, por outro lado, a pobreza, a falta de reconhecimento e de importância, Deus identifica o inesperado. O que é que Deus identifica? Deus identifica uma riqueza na escassez e uma escassez na riqueza. Compreender isto é fundamental para sermos pessoas sábias. Compreender que a sabedoria divina não acontece à moda do mundo. Mas Deus vê e mostra-nos o inesperado na pobreza ou na escassez, uma riqueza, e na riqueza, uma escassez. E vamos ver o que é que isto significa. O contexto destes irmãos, para quem Tiago escreve, destes cristãos, é, entre outras coisas, de aperto financeiro. Nós sabemos, como o pastor Tiago já leu no início da série, as 12 tribos da dispersão, podemos simplificar muito, são cristãos que estão dispersos um pouco por todo o mundo, já não estão no seu lugar original. Daí que sejam confrontados também com circunstâncias económicas mais difíceis. Então eles passam por dificuldades financeiras. E por isso podemos concluir, ok, este pobre, este irmão de condição humilde, significa um irmão pobre, um cristão pobre. Mas o sentido da expressão também inclui o desprezo do mundo. Há alguém que é diminuído aos olhos do mundo. Há alguém para quem as outras pessoas olham e não lhe reconhecem valor, desprezam-no. E há uma guinada irónica, há uma virada, digamos, abrupta até irónica, quando Tiago diz que este irmão humilde, este irmão pobre, deve considerar o facto de ser exaltado. E é interessante porque esta palavra exaltado, ou na sua alta posição, consoante as traduções, é a palavra usada para falar, sabem do quê? Para falar do lugar para onde Jesus foi quando ascendeu e para falar do lugar de onde o Espírito Santo desceu. E é o lugar que agora caracteriza a realidade à qual o cristão pertence. Nós estamos em Cristo. O pobre, o humilde, deve gloriar-se na sua alta posição porque ele está com Jesus, ele está em Cristo. Daí que podemos afirmar o seguinte: a pessoa sábia, o cristão que se quer sábio, é atrevidamente orgulhoso. E estou a usar a palavra orgulhoso propositadamente. É atrevidamente orgulhoso porque sabe que na miséria
foi-lhe dada uma riqueza superior em Jesus. Ser sábio, estamos a começar neste ponto, ser sábio é ser-se atrevidamente orgulhoso, de peito cheio, porque, e atenção, qualificação importante, porque o cristão sabe que na sua miséria foi-lhe dada uma riqueza muito superior em Jesus. Ainda que o mundo não nos considere, ainda que o mundo olhe para ti e para mim como cristãos e diga: vocês não são de grande importância. A única consideração que nos enche o peito é a que vem de Deus. Tu podes passar por momentos difíceis, em que de facto não tens o reconhecimento que tu achas que devias ter. Mas lembra-te, o que Tiago está a dizer é que o único reconhecimento que de facto nos interessa, que de facto nos faz encher o peito, nos faz, nesse sentido, encher de orgulho, é a consideração que vem do próprio Deus. E o rico? Quem é este rico? Lá do verso 10. Sabem, há sempre discussão. Quando nós nos colocamos a estudar os textos e a ver o que é que os estudiosos acham, há sempre discussões de opiniões, e há quem diga que este rico é um irmão na fé. Tiago está a referir-se a um irmão na fé. Há quem ache que este rico não é um irmão na fé, é um descrente. Ora, a minha intenção como pregador esta manhã não é solucionar este problema. O meu objetivo como pregador é trazer os princípios fundamentais do texto para a vida da Igreja e aplicá-los. Okay? Por isso, ajuda-nos a recordar o contexto do que já lemos até aqui nesta carta. Então, como nós já vimos, Tiago começa a falar acerca de provações, acerca de tentações. A tal palavra peirasmos, no grego, que o pastor Tiago referiu há uns domingos e que o escritor Tiago usa para se referir tanto a provações quanto a tentações. Então estamos neste contexto. E por isso podemos concluir que Tiago quer dar uma pista ou indica que o assunto do dinheiro e o assunto do reconhecimento é uma das provas, é um dos testes à sabedoria do cristão. E até mesmo um dos testes mais importantes. A questão do dinheiro, a questão da riqueza, a questão do reconhecimento de quem nós somos no mundo em que vivemos, de quem nós somos na nossa cidade, no nosso grupo de amigos, quem nós somos onde estamos. Por isso, neste teste à sabedoria, interessa destacar o aspecto temporal das riquezas e do reconhecimento. É isto que nós precisamos de agarrar. É o aspecto temporário, transitório, que as riquezas e o reconhecimento verdadeiramente têm. Reparem como ele caracteriza este rico, lá no verso 10. Porque passará como a flor silvestre. O rico vai passar, as riquezas, aquilo que caracteriza o rico vai passar como uma flor silvestre. Do mesmo modo, o seguimento desta afirmação proverbial, lá no verso 11, quando Tiago diz: pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva, então a sua flor cai e a sua beleza desaparece. E a minha voz desaparece. Tudo é passageiro, queridos irmãos. Esta voz desaparecerá um dia também. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Portanto, Tiago está-nos a dar a ideia de que estas riquezas são insignificantes, elas não são eternas. A razão que deve levar o rico a considerar a sua miséria. E daí que ele use uma segunda guinada irónica. O rico gloria-se na sua humilhação, na sua condição baixa. E por isso nós podemos afirmar o seguinte, queridos irmãos. O sábio, se anteriormente nós vimos que o sábio é alguém atrevidamente orgulhoso, agora o sábio é destemidamente humilde, porque na riqueza momentânea que ele possa atravessar, ele consegue ver a sua miséria espiritual sem Jesus.
Tu podes atravessar momentos de conforto na tua vida, momentos em que os outros te reconhecem, momentos de desafogo financeiro. Podes estar bem e não há nada de mal com isso. São bênçãos de Deus. Mas tu sabes, a sabedoria permite, capacita-te para tu olhares para isso e dizer: isto é passageiro, isto não vai durar. Isto não tem valor eterno. Então nós temos estas duas dimensões. Por um lado, uma ousadia, porque nós consideramos que, apesar da escassez que possamos atravessar, nós somos incomensuravelmente ricos em Cristo Jesus. E, por outro lado, uma humildade destemida, porque, ainda que possamos atravessar momentos de desafogo, momentos de paz, momentos de reconhecimento, nós sabemos que sem Jesus não somos nada. Nós conhecemos a miséria das nossas vidas. E nós temos aqui uma imagem que é, no mínimo, curiosa. Eu não sei se já pararam para pensar, mas visualizando a imagem, a figura humana que nós temos à nossa frente, se juntarmos estas duas características. Por um lado, orgulho, um peito cheio. Por outro lado, humildade, cabisbaixo. Conseguem imaginar uma figura assim? Peito cheio e cabisbaixo? Eu não vou pedir que tentem fazer isto no lugar onde estão, porque é difícil, eu não consigo fazer. Geralmente uma pessoa no meu tempo que andava assim, nós dizíamos, aquela pessoa engoliu um garfo, porque a postura estava completamente desarranjada. Precisava de ir para o osteopata rapidamente. É uma postura que é impossível, ninguém consegue viver ao mesmo tempo de peito cheio e uma postura de humilhação, cabisbaixo. Ostentar uma coisa e cultivar a humildade parece uma contradição. E a força do texto está aí também. A força do texto está neste jogo de aparentes opostos que Tiago dá. Ninguém consegue viver assim, sendo altivo por um lado e humilde por outro. Porque o que tende a dominar as nossas vidas, o que tende a dominar a tua e a minha vida, é o momento que nós atravessamos. Ou nós vamos ser, e estou a caracterizar de uma maneira muito geral, ou nós vamos ser pessoas de peito cheio, sempre prontas a exibir aquilo que nós achamos que é melhor acerca de nós, para que os outros digam: ali vai alguém que, de facto, sim senhor, tem postura, sabe estar, tem firmeza, é educado, desfila. Ele não anda, ele desfila. E, por outro lado, há alguém que anda sempre encurvado. Nós tendemos a gravitar entre estes dois momentos em que a circunstância nos é favorável. Nós queremos mostrar isso, ou entre uma circunstância que nos é desfavorável, e isso torna-nos pessoas que até fisicamente têm dificuldade em se endireitar, que andam naturalmente curvadas, sem grande alegria, sempre com o rosto turvado. Porque a nossa tendência é sermos dominados pelo momento que vivemos. Sabe o que é que isso faz de nós? Quando nós não temos sabedoria, nós tornamos-nos idólatras. Porque nós passamos de adorar Deus para adorar as circunstâncias. Quando tu vives em função de uma circunstância, seja ela boa ou má, o que tu estás a afirmar é que tu valorizas mais aquilo que tu estás a viver no momento do que Deus. Tu tornas-te um idólatra sem sabedoria. Repara, se dominados por momentos de carência, a nossa tendência é esquecermos-nos do quão amados nós somos por Deus. Quando nós atravessamos momentos de dificuldade, de aperto, de sofrimento, o que é que nós mais queremos fazer? Nós queremos resolver isso por todos os meios. O nosso coração está todo despejado em que a circunstância se resolva. Nós passamos a adorar isso, nós passamos a depender disso e deixamos de depender daquilo que não muda, que é o amor de Deus por nós. Nós esquecemos que Deus nos continua a amar. Tu passaste a ser um idólatra.
O mesmo acontece no outro eixo. Se dominados por momentos de fartura, quando tu és dominado por momentos em que as coisas te correm bem, quando a tua carteira está mais desafogada, quando crias, vez após vez, uma boa impressão nos outros, a tua tendência vai ser esquecer-te da tua miséria sem Jesus. E tu vais andar a reboque da circunstância boa que vives. Tu vais querer mais disso. Tu vais querer mais dinheiro, mais desafogo, mais reconhecimento dos outros. Tu vais passar a amar mais essa circunstância do que a amar o facto de Deus te ter tirado da tua miséria. Portanto, repara, a falta de sabedoria não é desconhecimento. A falta de sabedoria não é falta de informação. A falta de sabedoria não é sequer uma incapacidade de tu saberes explicar as coisas em que acreditas. A falta de sabedoria também pode passar por isso, atenção, mas a falta de sabedoria é essencialmente idolatria. Quando tu não vives com a sabedoria que Tiago está a dizer que tu deves ter, tu vais adorar tudo o resto, exceto Deus. E por isso a palavra está a colocar-nos diante de uma impossibilidade. Então, como é que eu vivo isto? Como é que eu sou ao mesmo tempo uma pessoa cheia, alegre, vertical, no sentido em que eu sei quem eu sou em Cristo e ao mesmo tempo humilde, reconhecendo a minha miséria? Esta é uma impossibilidade que nós não temos como resolver porque, como nós já vimos, nós gravitamos entre um lado e outro, porque somos criaturas naturalmente sem sabedoria. Mas este é um problema que não és tu que és chamado a resolver, mas que é resolvido para ti. Repara, se nós descansarmos no facto de Deus mostrar a sua sabedoria como é que Deus mostra ou mostrou a sua sabedoria de modo perfeito? Como é que vocês acham que Deus demonstrou a sua sabedoria perfeitamente? O que é que vocês diriam? Jesus. Esta é daquelas respostas fáceis, não é? Em caso de dúvida, Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus. Diz lá Paulo aos Coríntios. Deus mostra a sua sabedoria de maneira perfeita quando o seu Filho encarna e vem nos salvar. Quando nós nos apercebemos disso e descansamos no facto de que a sabedoria de Deus é revelada de maneira perfeita em Cristo, então tudo é possível. Porque já não depende de ti, já não depende da tua tendência de gravitares mais para um lado, ou para a altivez, ou para o lado da humildade. Depende somente do que Jesus fez. E agora eu quero que tu reflitas acerca do que Jesus fez para veres como é que Ele tem o poder de resolver isto na tua e na minha vida. A sabedoria de Deus é Jesus a ir da sua glória para a nossa miséria, para que nós sejamos resgatados da nossa miséria para a sua glória. A sabedoria de Deus não são somente discursos muito eloquentes que nós encontramos no texto da Bíblia. Também vemos isso, claro. A maneira como o texto é construído, nós vemos, só poderia ser pela sabedoria de Deus que um texto assim fosse produzido. A sabedoria de Deus mostra aquilo que o texto revela. Que Jesus veio da glória para a miséria. Ele fez este percurso. Isto é sabedoria. Vir da glória para a nossa miséria. Não a miséria que era dele, mas que era a nossa, no nosso lugar. Para a nossa miséria. Para tomar sobre si mesmo os nossos pecados. O pior que há em ti, o pior que há em mim. Para que, nesse movimento, tu e eu sejamos trazidos da nossa miséria, do pior que há em nós, daquilo que mais ofende Deus, para, espantem-se, a própria glória do Senhor Jesus. Glorie-se o humilde na sua exaltação. Em Jesus, nós temos uma confiança sempre humilde e uma humildade sempre confiante. Percebes o que é que isto significa na tua vida? Percebes o que é que o facto de Jesus ter vindo
da glória, Ele veio em humildade para a nossa miséria, para nos retirar desse lugar e nos resgatar para a sua glória. Percebes a implicação que isto tem na tua vida? Isto significa que tu podes finalmente viver de uma maneira humilde, porque tu reconheces quem tu és verdadeiramente, tu reconheces o teu pecado, tu conheces a fraqueza, tu sabes que não tens como resolver a tua vida por ti. Se tu vives essa humildade de uma maneira confiante, de uma maneira de peito cheio, dizer, isto não depende de mim, isto depende daquele que já fez o que tinha de ser feito, Jesus. Ao mesmo tempo, essa tua confiança nunca pode existir sozinha, nunca pode existir à parte de uma humildade. E isto, repara, é de facto paradoxal. É misterioso até. É sábio demais para nós, mas esta é a sabedoria de Deus que veio ao nosso encontro em carne e osso, em Jesus Cristo. Tu tens o poder de viver confiante, uma fé confiante que sempre se humilha porque reconheces que a tua confiança não depende de ti, tu avanças, reconhecendo que, Senhor, mas eu não sou nada para avançar, és tu que me fazes avançar. Eu avanço em ti, pela fé em ti. Isto significa que as decisões que tu és chamado a fazer, os passos que tu estás a ser chamado a dar, eles não dependem de ti, não dependem de tu teres tudo resolvido na tua cabeça e de tu alinhares todas as circunstâncias. Depende do facto de tu te humilhares reconhecendo, Senhor, eu não tenho como solucionar isto, eu não tenho como avançar de uma maneira que te agrade se não for pela tua força. Por isso, eu vou avançar. Percebem qual é a solução? A solução não é resolveres alguma coisa aqui. A solução é só avançar. E nesta quinta-feira falávamos acerca de como continuar a pedir sabedoria a Deus quando o desejo pelo próprio Deus não é sempre o mesmo desejo, ele vai diminuindo. Quando estamos numa situação em que o nosso desejo parece que está a quebrar, mas nós somos chamados a continuar a pedir, como é que isso se faz? Tu não vais resolver nada no teu coração primeiro, tu vais continuar simplesmente a pedir, porque não depende de ti, depende daquele que já fez tudo no teu lugar. O Evangelho, as boas notícias de que o Filho de Deus se fez homem de carne e osso, como eu e tu somos, para viver no nosso lugar a vida que nós deveríamos viver, mas nunca poderíamos nem quereríamos viver, e para morrer a morte no nosso lugar, morte essa que nós deveríamos morrer, mas que nunca quereríamos morrer. O Evangelho torna-nos finalmente livres para vivermos com sabedoria. E essa liberdade vê-se no facto de tu agora, confiando em Jesus, já não teres medo de reconhecer o pior que há em ti. Viver em igreja também é isto, é nós sermos treinados e educados a constantemente diante dos outros à nossa volta reconhecermos o pior que há em nós. Não é fingirmos que não há pior em nós, é mostrar. Já não tens medo, já não tens nada a esconder, porque tu sabes o que é que Jesus fez por ti. Tu vives sem medo de reconhecer o pior que há em ti. Ao mesmo tempo, tu vives alegre, tu vives cheio, porque tu tens a confiança de te saberes exaltado com Jesus. Tu sabes que o amor de Deus por ti é perfeito ao ponto de tu estares unido a Cristo. E isto muda a maneira como nós vivemos para o Senhor. Já não depende nem de mim nem de ti, porque sempre dependeu e sempre dependerá do que Jesus fez de maneira perfeita no nosso lugar. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, vamos louvá-lo. Nosso Deus e Pai, de facto nós queremos responder unicamente louvando, Senhor, porque quando olhamos para nós, nós percebemos que não existe esta capacidade de sermos pessoas que se alegram de uma maneira corajosa em Ti e ao mesmo tempo se humilham. Nós somos fracos demais, Senhor. Nós somos, de facto, um povo idólatra de dura cerviz, Senhor, como o povo lá no deserto, Senhor. E por isso nós pedimos-te perdão, ajuda-nos a olhar para o Teu Filho que resolve isto
em nós e por nós, Senhor. Que possamos ser servos Teus, discípulos do Senhor Jesus, que confiam nele de uma maneira em que nós avançamos com humildade. Ó Senhor, obrigado porque nos dás esta esperança, esta alegria, Senhor, de sermos inteiros, completos em Ti. Senhor, dá-nos esta sabedoria. Recebam por isso a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém.